Faltam 3 minutos, mas vamos começar. Quem for chegando vai pegando a aula. A gente já ganha tempo. Vamos orar, irmãos? Pedir para o Luan fazer a oração, para nós começarmos. Amém, graças a Deus. Vamos ler, irmãos, mais uma vez, o Catecismo de Heidelberg, nas perguntas de 105 a 107. Catecismo de Heidelberg, quem não tiver, coloca no Google que aparece. Oi? É o domingo 40. Domingo 40, são 3 perguntas. Vamos ler só as 2 primeiras, mais uma vez? Diz assim: o que Deus exige no 6º mandamento? Resposta: eu não devo desonrar, odiar, ofender ou matar meu próximo, por mim mesmo ou através de outros. Isto não posso fazer nem por pensamentos, palavras ou gestos e muito menos por atos, mas devo abandonar todo o desejo de vingança, não fazer mal a mim mesmo ou de propósito colocar-me em perigo. Por isso as autoridades dispõem das armas para impedir homicídios. Pergunta 106. Este mandamento trata somente de matar? Resposta: não. Proibindo o homicídio, Deus nos ensina que Ele detesta a raiz do homicídio, a saber, a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança. Ele considera tudo isso homicídio. Vamos agora para o texto de Mateus 5, que nós não terminamos na última aula. Mateus 5... Vamos ver se eu vou precisar repetir alguma parte. Não, pode ser só o 25 e o 26. Pode deixar aí aberto, Mateus 5, 25 e 26. Vamos apenas aqui brevemente fazer uma recapitulação. Os irmãos lembram a razão pela qual nós não podemos matar? As 2 razões principais? Eu disse que alguns mandamentos possuem razões em anexo, não é? Esse não é um dos mandamentos que possui diretamente uma razão anexa a um mandamento. Não faça isso por causa daquilo, não é? Por exemplo, lembra-te do dia de sábado para o santificar, Qual a razão anexa? Porque o Senhor teu Deus fez os céus e a terra em 6 dias, mas descansou no 7º. Então, essa é a razão pela qual nós devemos descansar um dia na semana. Então, qual é o motivo pelo qual nós não podemos matar? Os irmãos lembram? Isso, exatamente. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então existe um valor no homem. Deus colocou, atribuiu ao homem um valor no momento em que ele comunicou de si mesmo, coisas de si mesmo ao homem. A segunda razão é porque nós não podemos dispor daquilo que não é nosso. Lembra do texto de Romanos 14? Quem és tu que julgas o servo alheio? Naquela discussão, naquele texto, naquele capítulo, havia um problema na igreja de Roma, que era o seguinte: alguns achavam que não podia comer de tudo, tinha que se abster de alguns alimentos, outros já achavam que podia comer qualquer coisa que houvesse. Alguns achavam que você não podia beber vinho, deveria se abster de algum tipo de bebida, outros já achavam que você podia beber de tudo. Então, nessa discussão,
né? Paulo chama uns de fraco na mente e outros de forte. Nessa discussão, Paulo chega à seguinte conclusão: olha, aquele que come, não julga o que não come. O que não bebe e não come, também não julga o que come. Não se julguem, porque quem é você para julgar o servo alheio? Então você não tem o direito de dispor daquilo que não é seu. Deus é o Criador. Todos, em algum sentido, são servos de Deus. São criaturas de Deus. Então você não tem esse direito, apenas Deus pode dispor das suas criaturas e fazer o que quiser. Então nós não podemos lançar mão daquilo que não é nosso. Então são as duas principais razões pelas quais nós não podemos matar. Nós chegamos aqui no catecismo e percebemos que ele vai nos dizer o seguinte: olha, a gente não pode matar, não podemos fazer essas coisas, não é só pelos atos, não. São nem em palavras, nem em pensamentos. E nós fomos para Mateus 5 e vimos que Jesus está condenando a ira, a raiva, o ódio como homicídio. Jesus considera o se encolerizar contra o irmão matar o irmão. Olha que nível de exigência. Então nós percebemos aí, não é, através das figuras que Jesus apresenta em Mateus 5, que haverá um julgamento para aquele que odeia o outro. Então Jesus está dizendo: olha, vocês irão para o inferno, ou alguns irão para o inferno e serão réus do inferno, são as palavras de Jesus. Vocês serão julgados pelo ódio, pela raiva que vocês sentem pelos outros. E aí nós chegamos até esse momento, na aula passada, de identificar que a raiva é homicídio, que ódio é homicídio. E agora nós vamos continuar nos versículos 25 e 26 e nós vamos perceber mais um aspecto daquilo que Jesus está revelando em Mateus 5. Algum irmão pode ler? Versículos 25 e 26. Não precisa brigar não, gente. Um de cada vez. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejam recolhidos à prisão. Em verdade te digo que não sairá dali enquanto não pegares o último centavo. Amém. Pagares. É isso mesmo, amém. Então vamos lá. Jesus começa apresentando um cenário no qual nós deveríamos nos reconciliar com os nossos irmãos, não é? Nós lemos na semana passada que se alguém tem uma oferta para trazer no altar e se lembrar que o irmão tem algo contra ele, deve deixar a oferta, ir lá, se reconciliar com o irmão, e só depois disso a oferta se tornará aceitável. Não é isso que nós vimos? Agora Jesus está indo além, está dizendo que nós devemos nos reconciliar com os inimigos. Não é mais com os irmãos. No primeiro cenário era o seguinte: olha, você vai ofertar ao Senhor, teu irmão tem algo contra ti, vai lá, se acerta com teu irmão e volta. Agora Jesus não está mais falando de irmãos. Jesus está falando o seguinte: olha, se acerta com o teu inimigo, enquanto você está no caminho antes de ser julgado, porque haverá consequências pelas inimizades. Percebe aqui? Jesus está dizendo que a raiva, essa raiva que vai escalando no coração do homem, esse ódio que vai escalando, primeiro é um sentimento, depois é um pensamento, depois é uma tentativa de fazer mal ao outro por meio de palavras, e depois pode desencadear até num homicídio de fato, na morte de alguém. Nós, essa semana, vivenciamos a morte do Charlie Kirk, né? Um crente batista, enfim, morto injustamente. Então aquilo ali que Jesus está nos apresentando é o seguinte: olha, ninguém pega uma arma e dá um tiro de repente, isso não existe. Jesus está falando o seguinte: olha, primeiro existe uma raiz por trás disso, é o ódio. Então primeiro esse assassino pensou mal contra ele, teve maus sentimentos, alimentou esses maus sentimentos dia após dia, e essa raiva foi escalando até que se tornou de fato um homicídio. Então o que Jesus está condenando? É a raiz do homicídio. Olha, Deus já condena isso aí, essa sementinha que no final vai se transformar num homicídio. Mas veja, não é só contra os irmãos. Mesmo entre os inimigos, haverá consequências pelas inimizades. Nós estávamos lá ontem, né, na comunidade evangélica Nova Aliança,
E nós falávamos um pouquinho da quebra do pacto, da quebra da aliança, consequências da quebra do pacto. Então veja, nós fomos colocados nesse mundo como administradores desse mundo. Nós somos representantes de Deus. E nós falhamos nessa missão de administrarmos o mundo. Todos nós. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, haverá consequências pelas inimizades de vocês. Então se acerte, desfaça a inimizade, desfaça a raiz do ódio no caminho antes do julgamento. Ah, mas ele é meu inimigo. Jesus está dizendo, vai lá e desfaça. Você vai pagar até o último centavo. Então perceba que às vezes nós sofremos consequências de certas coisas porque nós não seguimos conselhos de Jesus e não cortamos o problema na raiz. Jesus está falando, olha, depois que chegar lá no julgamento, você vai pagar o último centavo. Então se acerta antes. Nós costumamos... Pode falar, Tiago. Uhum. O adversário, que a pessoa está errada, não o adversário. Quem está errado aí é a pessoa, porque está dizendo aqui para que não aconteça que seu adversário chegue ao juiz Então, e reclame, né? E você pague. Então, eu não tenho certeza que é essa a intenção de Jesus, e ainda que fosse, nós poderíamos facilmente fazer a seguinte interpretação: você está confiando no julgamento justo de um tribunal humano? Você tá julgando que você vai chegar lá e as acusações vão ser pesadas de forma justas? Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: concilia-te com o teu adversário. Abra mão de prerrogativas, abra mão dos teus direitos. Pode ser que você esteja certo em certo sentido, pode ser, mas você vai esperar chegar no julgamento? Você vai ver Paulo, por exemplo, falando aos coríntios, não é? Não há entre vós, agora está falando entre irmãos, é claro, não entre inimigos, mas não há entre vós nenhum sábio que possa julgar entre vocês. Vocês precisam ir até um tribunal humano para ser julgados. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, abra mão das prerrogativas. Nós costumamos dizer que o mais espiritual é o que perdoa primeiro, né? Numa briga, e é verdade, nós vamos ver isso daqui a pouco. O mais espiritual é o que perdoa primeiro, é o que abre mão de estar certo. Então é o seguinte, olha, abra mão de estar certo, desfaz a inimizade, entra em amizade com o teu inimigo, porque depois que você estiver lá pagando até o último centavo, não adianta reclamar. É o que Jesus está dizendo. Só que nós costumamos o quê? A gente reclama das consequências com Jesus, né? Senhor, estou pagando até o último centavo, está difícil aqui, me ajuda. Mas Jesus avisou, você vai pagar até o último centavo. Então desfaça a raiz do homicídio. Esse é o ponto aqui. A inimizade, ela é a raiz do homicídio. Até pegando o seu pensamento, Tiago, a gente vai ver daqui a pouco aqui, podemos até ver agora. Eu posso mudar a ordem, não tem problema. Romanos 12, 19. Você vai ver que faz mais sentido da maneira que eu estou falando. Romanos 12, 19 a 21. Qualquer irmão pode ler. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Percebe aqui, Tiago, que a vingança é condenada e independente de quem tem razão. Aquele texto de Jesus. Então, a condenação que Jesus está fazendo, Jesus não está fazendo um juízo de valor de quem está certo ou não. Jesus está condenando a inimizade como a raiz do homicídio. Então, desfaçam as inimizades. Porque assim, não é espera ver quem está certo. Porque a proporção que nos é exigida nesse sentido é a mesma de Jesus. Ou seja, Jesus esperou a gente ter algum tipo de conformidade a ele? Não desfaça a inimizade, assim como Jesus desfez a inimizade que havia entre nós e Deus. Então você vê que, olha o que diz o texto: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Aqui, subentendido, Deus, a ira de Deus, não é? Tem algumas versões, inclusive, que traz isso. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Se você quiser escrever aí na sua Bíblia, pode escrever. A ira de Deus.
Tanto é que ele continua. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, aplicando esse texto ao que Jesus estava dizendo em Mateus 5, ainda que você tenha razão e um desejo de vingança, talvez legítimo, talvez você tenha razão na inimizade citada aqui por Jesus, pode ser, a gente pode fazer essa conjectura. Ainda que seja assim, abre a mão do seu direito, porque a vingança pertence ao Senhor. Então a vingança aqui é condenada, tá? Então a vingança é um tipo de homicídio. Mais um texto, Mateus 26, 52. Vamos ler aqui uma sequência de textos agora? Mateus 26, 52. Então Jesus disse, daí a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Amém. Então a gente percebe aqui uma consequência do homicídio, tá? Obviamente que não vamos abordar o que esse texto em si significava aqui, o que Jesus estava falando para Pedro e tudo mais, mas você percebe que Jesus faz uma afirmação, aqueles que vivem da espada morrerão pela espada. Então existe uma consequência de lançar mão de meios para tirar a vida do outro. A vida tem valor. Jesus continua dizendo ali para Pedro, por exemplo, que ele poderia pedir aos céus e tudo mais, que viessem anjos e o Pai o livraria, mas o que fica de lição, que a gente pode tirar de lição aqui, é que existe uma consequência para aquele que tira a vida do outro. Percebe? Davi, quando se propõe a construir o templo para o Senhor, não é? E Deus fala que ele não faria, e Deus dá uma razão pela qual não seria Davi que construiria o templo. Você lembra qual é a razão? Isso. As suas mãos estão sujas de sangue. Você percebe? E não é exatamente esse o termo, não. Isso, alguma coisa disso. Alguma coisa nesse sentido. Porque Davi havia guerreado e matado, enfim, diversos homens. Há quem diga que essa afirmação é feita por causa do caso de Urias, não é? Mas não é, porque isso aconteceu antes, na verdade. Davi já tinha recebido essa informação de que não seria ele que construiria o templo antes do pecado com Batseba. Então não é verdade pensar que essa proibição é uma proibição específica para o caso de Urias, não é? Na verdade, existem consequências, ainda que para os homicídios, que não seriam homicídios, né? A legítima defesa, o retirar da vida legítimo. Sim ou não, irmãos? Matar alguém, mesmo que de forma legítima, não é? Na autodefesa, traz implicações para nós. Alguém quer viver essa experiência aqui? De ter de se defender e tirar a vida de alguém? Então é óbvio que não, a vida tem valor. Não é? Existem consequências para isso, consequências emocionais, porque em último sentido, não é? Em última análise, ainda que não seja uma consequência de um pecado direto, é a consequência da quebra do pacto. Percebe o que eu quero dizer? Nós quebramos a aliança ao administrarmos mal o mundo. Henrique, não é uma consequência direta tirar a vida de alguém que me atacou. Alguém está me atacando ou me defendendo? Não, pelo contrário, você tem a obrigação, o dever de se defender terceiros, tudo bem. Mas ainda assim há certos tipos de consequências em nós. Por quê? Porque nós quebramos a aliança, o pacto, nós deveríamos administrar melhor esse mundo. Todos aqueles que estão em Adão compartilham da culpa do pecado. Percebe isso? Muito bem, vamos continuar. Mateus 18, 32. Pode ler algum, irmão, do 32 ao 35. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor enviou os atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém. Então percebe aqui, irmãos, a relação entre o perdão e a condenação. Percebe o que Jesus está dizendo? Nós lemos lá no catecismo que nós devemos ter certo tipo de atitude interior, pensamentos, sentimentos,
e atitudes exteriores que não são homicídio, como palavras. Nós devemos ter esse tipo de comportamento condizente com a vida e não com a morte. Olha o que Jesus está dizendo, e o perdão é um deles. Olha como é que o perdão, a ausência de perdão é homicídio. Versículo 32. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu tive de ti misericórdia? Então, veja, o nível de misericórdia que nos é exigido é exatamente o mesmo que Jesus aplicou a nós. Você lembra quando os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quanto eu devo perdoar meu irmão? Lembra? E aí Jesus falou: não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7, um número impossível, não é? É um número completo, um número perfeito. Então não há limite. Veja, presta atenção nisso aqui. Não existe justificativa. O Luan estava falando na semana passada, né? Daquele texto de Mateus 5, aquele que se encolerizar sem motivo, dizendo a diferença de alguns manuscritos e tudo mais e tal. O Túlio, ele falaram a respeito disso. Então veja, entre irmãos não existe justo motivo para não haver perdão. Se você está se justificando na sua mente, aí você está se enganando, tá? Não, pode falar. Não. Uhum. Mas também, se você deixar se levar pelo sentimento, agora eu não estou sentindo vontade. Só que Jesus está mandando, é uma ordem. Vai sem sentir, vai e perdoa. Porque, até porque esse movimento já vai fazer com que você... e outra coisa que eu gosto de fazer, né, porque isso já aconteceu na minha vida, antes de eu me converter, depois que eu me converti, de orar pela pessoa. Quando eu estou com muita mágoa, por exemplo, Marina, quando eu estou com muita... eu começo a orar e pedir a Deus para não deixar que eu fique magoada, com raiva. Então, isso me ajuda. Né, no caso do Verdade. perdão. Nós temos que orar por isso. Mas veja, não existe motivo, porque às vezes a gente tenta se enganar dizendo assim: não, mas o que ele fez ali não tem perdão. Aquilo ali ele passou do ponto, ele passou do limite. Ele não tem que ser perdoado. Não existe motivo, justo motivo para irmãos não se perdoarem. E Jesus está dizendo: olha, eu não perdoei a tua dívida quando você me pediu. Você não era pedindo perdão? Você era pedindo perdão pelos teus pecados? Jesus está dizendo assim: ó, eu não te perdoei quando você me suplicou e pediu perdão. Então por que você não perdoou o teu conservo? E aí Jesus está dizendo que isso tem uma consequência. Olha o que ele diz: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Eu serei condenado se eu não perdoar o meu irmão. Mas o que ele fez passou do limite. Você também passou do limite com Deus. Tanto que você passa hoje do limite, tantas vezes. E Jesus te perdoou. Então não existe justo motivo, irmãos. Eu estou dizendo isso porque isso é importante. Porque a gente acha que tem um certo limite no qual até aqui eu tenho que perdoar mesmo. Até aqui é minha obrigação perdoar. Mas a partir daqui aí já não. Aí já é demais. Não existe isso. Pode falar. Respeito de laicos e não perdidos. Posso? Então eu vou ler um texto, vou mudar a ordem de novo. Alguém lê para mim o Salmo 37:8? O perdão pressupõe o arrependimento? Da outra parte? Não. Aqui nesse texto, parece que sim, parece que houve um pedido de perdão. Você me suplicou, eu te perdoei, e aí o outro te suplicou e você não perdoou, né? Você não agiu da mesma maneira. Mas a ordem não é para o outro, a ordem é para a gente. Perdoe. Perdoe como eu te perdoei. Senhor, mas isso aqui fulano exagerou. Veja, a gente não está dizendo que não existem consequências para as coisas que as outras pessoas fazem conosco. É claro que existem consequências, assim como existem consequências para as coisas que eu faço contra Deus. Pode falar. A gente deve demorar a perdoar, não se deve perdoar imediatamente. Então, ali eu vou te dizer o que eu entendo, tá? É no sentido de restaurar o ambiente anterior,
restaurar a pessoa na condição que ela possuía antes, digamos assim, que é uma compreensão de perdão, sem dúvida nenhuma. Mas assim, veja, aquele caso específico, ela pega o rapaz que matou a sua mãe, acaba de sair da prisão, ela bota o rapaz dentro de casa e ela morre por ele. Então veja, quando a gente fala que nós devemos perdoar, não é isso. Não, acabei de dizer. Há consequências para as coisas que nós fazemos. A gente não está dizendo que a gente vai pegar a pessoa que nos enganou, que a gente sabe que tem que ter um pé atrás com ela, porque o caráter às vezes é complicado, ainda está conhecendo Jesus. A gente vai pegar essa pessoa e botar dentro de casa. Não tem a ver com isso, mas tem a ver com um sentimento real de amor e de perdão. Por exemplo, Ananias com Paulo, né? Senhor, eu vou lá, ele é um perseguidor, né? Então, assim, ele estava ressabiado ainda, porque aí Jesus vai para ir. Então, assim, eu acho assim, tem que esperar dar frutos. Então, as atitudes que nós vamos ter depois desse perdão, elas demandam sabedoria, irmãos. É claro. Por favor, você não vai sair tomando decisões através de um emocionalismo barato. Não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, ter uma atitude correta com relação à pessoa. É amar de verdade. Entendeu? É perdoar de verdade. Olha o que Jesus disse em outro texto. Ele falou assim, olha, vocês saúdam os que vos saúdam? Pô, legal, hein? Os ímpios fazem a mesma coisa. Jesus disse isso ou não disse? Falou assim, vocês amam aqueles que vos amam? Legal, o traficante ama a mãe dele também. Você acha que o traficante não tem um certo tipo de honra? Você acha que o camarada do Hamas mata o pai e a mãe? Mata não, irmão. Ele vai lá e explode o inimigo. Então, percebe aqui? Então, assim, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, se vocês fazem isso, vocês não fazem nada demais, porque os ímpios fazem a mesma coisa. Agora, amai os que vos perseguem. Se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, você anda 2. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A ordem é essa de Jesus, é claro, irmãos. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Se nós não fazemos isso, nós somos iguais aos ímpios. Porque os ímpios também amam. Vocês acham que os ímpios não amam? Pode falar, Rita. Isso. Então, nós, independente do que a pessoa faça, como ela se comporte diante daquela situação, a gente precisa pedir a Deus esse perdão, porque realmente é muito difícil. Ele é uma ofensa muito grande. Tem o caso dessa mulher que o cara matou, parente dela, Mas, assim, a restauração, às vezes, de um relacionamento, ela não vai existir. Exatamente. Não tem como. Mas aquele sentimento realmente de perdão, você tem que pedir a Deus que seja real, verdadeiro, porque às vezes a gente pensa que perdoa, e depois acontece situações e a gente vê que realmente, não, aquilo está vivo no meu coração novamente. Então realmente é uma luta constante, né? Não, sim. Não é uma luta fácil pra gente. Isso que eu peguei aqui do contexto que tu falou. Sim. Se perdoar rapidamente, pode ter consequências sérias. Tá, Rita, você entendeu exatamente o espírito do que Jesus falou. É isso mesmo, tá? A comparação é nosso relacionamento com Deus, uma dívida impagável. Se nós fomos perdoados por Deus de uma dívida impagável, por que eu não posso perdoar uma dívida contra mim, que é muito menor do que a ofensa que eu cometi? O espírito é exatamente esse. Mas veja aqui, o problema, irmãos, não é o termo em si, é entender o termo. Então veja, Josane, quando o Túlio está dizendo que nós não devemos nos apressar a perdoar, tem a ver com as consequências posteriores a essa disposição interior. Então assim, na verdade perdoe logo. Perdoe logo. Perdoe logo. Agora,
Quanto ao que você vai fazer depois com esse perdão, seja sábio. É sábio pegar uma pessoa que matou a sua mãe e você botar dentro de casa, como essa moça fez? Não. Então, nesse sentido, nós não devemos nos apressar, entende? Não se apresse de achar que a pessoa ficou boazinha do dia para a noite. Um camarada que sempre andou errado, calma, tem um processo, deixa ele dar frutos de arrependimento, deixa ele mostrar que melhorou mesmo, sabe? Que está caminhando numa nova vida. Não precisa ter pressa para perdoá-lo nesse sentido, entende? De elevá-lo a uma condição moral superior. Não precisa ter pressa. Mas com relação ao amor por ele, ame imediatamente. Ame agora, perdoe agora, porque foi a disposição que Jesus teve conosco. Entre os irmãos, o ofensor tem que se arrepender, para depois eu pedir perdão. Estou bem, Lucas 17, 3 e 4. Orai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então, é o que eu estou dizendo. A questão não é o termo usado, porque a Bíblia não se contradiz, não é? As contradições são aparentes, não existe uma contradição propriamente na Bíblia. Então, assim, ao mesmo tempo que a Bíblia diz assim, ó, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, ó, ore... Mas peraí, ó, pensa nisso aqui, irmãos. Tem alguém me perseguindo e eu estou orando por ele. Consegue ver o nível de exigência? Tem alguém ali me fazendo mal, sabe? Aquela pessoa no trabalho ou na família. Tem alguém falando mal de mim, me denegrindo a imagem, me persegue, me fazendo mal. E eu estou ali, Senhor. Como Jesus fez na cruz, né? Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Veja, Jesus está morrendo, entregando a sua vida. Eles não sabem o que fazem, Senhor. Então nós estamos orando ali. Sabe como é que eu oro às vezes pelas pessoas que talvez me façam mal ou me fizeram mal? Sabe como eu oro assim para as pessoas? Agora é uma experiência pessoal, tá? Sabe como é que eu faço? Eu falo assim, eu penso na minha mente, sabe quem é essa pessoa? Sou eu sem a graça. Sou eu. Eu faria a mesma coisa se Deus não tivesse me salvado, porque eu não sou melhor do que ele. Você acha que você é melhor do que o assassino lá do Charlie Kirk? Você não é melhor. Nós somos ele sem a graça de Deus. Então por isso que eu perdoo, porque eu sei que eu não sou bom. É Deus que fez uma obra em mim, é a graça de Deus. Então eu oro por quem me persegue. Agora, seja sábio nas atitudes depois que você perdoou, né? Você perdoou, você tem a sabedoria para tomar outras atitudes após o perdão. Vamos para o Salmo 37, versículo 8. Algum irmão que possa ler, que eu vou responder a pergunta da minha mãe sobre a ira. Deixa a ira e abandone o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Prestou atenção aqui, ó. Deixa a ira e abandone o furor. Não te indignes de forma nenhuma para fazer o mal. Então percebe aqui. Eu posso me irar, eu posso ter raiva. Não é que eu posso, eu devo me irar. Sabia disso? Eu devo me irar. Uma ira santa. O problema, eu vou responder da mesma maneira que eu respondi na semana passada. Tá? Mas agora eu vou tentar ser mais claro. O problema são as razões pelas quais eu me iro. Quase nunca elas são santas. Consegue entender? Veja, eu me iro por aquilo que não é bom. Quando eu vejo o mal, quando eu vejo o pecado, quando eu vejo a glória de Deus sendo diminuída entre os homens, aí eu me iro contra isso. Eu devo me irar, é minha obrigação. Você sabia? Um dos textos, se não me engano, de Zacarias, que apontam para Jesus, e Jesus repete, é o zelo da tua casa me consome. Jesus tinha um zelo pela casa de Deus. Então eu tenho a obrigação de me irar contra o que é mal, tenho a obrigação. A questão é, a raiva que está sendo condenada ali é aquela ira que é a que vem no nosso coração contra o outro, porque os nossos direitos ou as nossas prerrogativas foram vilipendiadas, foram roubadas. Então, na verdade, pode falar. Uhum. Uhum. Vai ser menos grave que o governante, ao contrário. Uhum. Ele vai ser muito mais condenado Uhum. que o governante. Uhum. Então, o que desperta a minha ira? É quando alguém mexe no que é meu no trabalho. Poxa, mexeram no meu dinheiro ali. Uhum. É a raiz do homicídio. E Efésios fala, irai-vos, mas não pequeis. Uhum. Uhum. Exato. Então, assim, ó. Então eu me iro, mas olha só, vou pegar aqui o gancho do Luan. Então, veja, o que deve despertar minha ira? Por exemplo, quando eu vejo um pastor rodando lá e dando profetada e dizendo que Deus falou, que Deus não falou, isso deve me deixar irado. Ele está botando palavras na boca de Deus, o Deus que é santíssimo, o Deus que é o sumo bem.
que é o objeto da nossa adoração. Então isso me deixa irado, porque a glória de Deus está sendo vilipendiada. Agora, normalmente o que eu me iro? Normalmente eu vejo isso, você está lá vendo no Instagram, aí alguém... você vê uma profetada dessa, alguém fingindo que Deus falou e não falou. Você até fala assim, que absurdo, né? Mas você passa rápido. Mas quando você sofre algum tipo de ofensa, quando alguém fala mal de você, aquilo ali toma conta do teu coração. Como pode pensar tão mal assim de mim? Eu sou tão legal com fulano. Eu não merecia esse tratamento. Veja, esse tipo de ira, porque os seus direitos foram alterados, mexidos, porque você acha que tinha direitos que a pessoa não respeitou, esse tipo de ira é condenável. Por quê? Porque você não tem direitos. Esvazie-se como Cristo se esvaziou. Cristo tinha todas as prerrogativas. Ele abriu mão das prerrogativas, veio e se fez um homem. Então você não tem direitos. Bota isso na sua cabeça. Tudo que você tem é graça. Tá? Você merecia muito pior do que você tem. O que você tem é graça. Você tem muito mais do que merece. Então, se você acordar todo dia e falar assim, eu tenho muito mais do que eu mereço, qualquer coisa que me tirarem, tá tudo bem, eu tenho mais do que eu mereço mesmo. Então, eu não me sinto ofendido. O problema da ira é esse. Então, irai-vos. Irai-vos. Você deve se irar quando os inimigos de Deus se levantam. Eu conversava com o Rafael uma vez, não sei se você lembra, Rafael e o Túlio, sobre os salmos imprecatórios. Então, veja, há uma discussão. Os salmos imprecatórios morreram no Antigo Testamento e eram da Antiga Aliança. Hoje nós não devemos orar os salmos imprecatórios. Ou então não, eu posso orar mesmo para Deus fazer juízo e condenar. Então há essa discussão teológica, se era ou se não é. E a minha compreensão, e eu acho que é bem claro isso, é que é claro que toda a Bíblia está em vigor, disponível a nós, é a palavra de Deus, e nós podemos orar os salmos imprecatórios. Mas perceba, os salmos imprecatórios são contra os inimigos de Deus, não contra os nossos inimigos. Esse é o ponto. O ponto da ira é esse, entende? Então, eu me iro e eu posso orar para que Deus faça juízo, execute a sua justiça contra os inimigos de Deus, que roubam a glória de Deus, os direitos e as prerrogativas de Deus. Contra os meus inimigos eu faço o quê? Eu amo e oro pelos que me perseguem. Eu sei que é difícil, veja. São os mandamentos de Deus. É o caráter de Deus sendo manifestado na sua lei. Então eu sei que é difícil. Mas a pessoa está me perseguindo ali, está me maltratando. O que eu tenho que fazer? Orar por ela. E é orar mesmo, tá, irmão? Não é orar. É orar igual você ora pelo teu filho. Quem é pai aí e mãe sabe, né? Como é que quando a gente ora, a gente está orando ali por um monte de coisa. Mas quando a gente entra na parte de orar pelo filho, né? A gente ora mesmo ali, a gente pede, Senhor, meu filho. Né? Uma oração, a gente pede ali. Então, você tem que orar assim pelo teu inimigo. Pensa nisso. Pode falar. Claro. Uhum. Uhum. Mas aqueles que professam coisas que são contra Deus podem ter um salmo imprecatório também. Sim, é claro. Então, mas a questão da ira, que eu estou tentando explicar desde a semana passada para minha mãe, é o seguinte: qual é a intenção, qual é a razão da tua ira? É porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você gosta? É porque alguém mexeu contigo? Está errado. Sabe? Mas alguém me fez alguma coisa muito grave. Não tem problema. Como a Rita disse, nossa dívida com Deus era imperdoável. Então não é para você se irar contra algo que o outro fez. Henrique, mas é impossível. Eu sei, mas você está quebrando o mandamento. Como eu dei o exemplo, por exemplo, do jovenzinho que passa e vê uma moça de mini saia ou sem roupa na rua e ele olha, é impossível para o jovenzinho não olhar. Tudo bem, pode ser impossível, mas ele está pecando. Então, Henrique, eu não consigo ter essa disposição no coração de amar o meu inimigo. Eu acredito que você não consegue mesmo, nós somos pecadores. Então, ore para que você tenha. Porém, isso não abona o teu pecado. É uma inconformidade com a lei de Deus. Pode falar. Eu tenho uma pergunta seguinte. O dever do perdão pertence tanto ao ofendido como ao ofensor? Um exemplo. Tu me ofendes, certo? Eu fico mal, fico chateado, fico triste, fico abalado. Eu te devo perdão tanto quanto tu me deves o perdão por ter ofendido? Assim, tanto quanto depende do uso do termo, né? É claro que quem ofende, quem fez algo mais grave, é aquela pessoa, pensando de forma justa, é claro que é aquela pessoa quem deve se dispor a pedir perdão e a outra está apta a perdoar, porque ela foi mais ofendida nessa proporção. Mas a gente tem que lembrar só o seguinte: a lei de Deus nunca fala do outro. Esse é o ponto. Esquece o outro. A lei é para você. Então quando a gente começa a pensar assim, mas é porque o outro fez, a lei não é para o outro. O outro é o outro. É para você. Entende o ponto? Mas é porque quem tem que fazer o quê? Não, o que você tem que fazer? Você tem que perdoar. Mas e o que o outro vai fazer? Eu não sei o que o outro vai fazer. Você vai orar para o outro perdoar também. Entende?
Ali no caso, a gente pode aplicar o texto do Oswaldo mais facilmente. Ele é normalmente aplicado no contexto eclesiástico, né? De disciplina eclesiástica, disciplina na igreja. Então, se teu irmão pecar contra ti, chama ele, argui, se não, você chama mais um irmão. Então, não, sim, eu tô dizendo. Isso, então, mas porque aqui no caso a gente expandiu o leque, tá falando até dos inimigos, entendeu? A gente tá falando aqui até dos inimigos. Ali é dos irmãos. Ali é dos irmãos. Não, na verdade a gente abriu aqui, expandiu, tá falando. Muito obrigado. Obrigado. Entende? Então a gente abriu aqui, aquele texto fala do coisa. Quem levantou a mão? Pode falar. Exatamente. Não, claro, a lei obriga todos os homens e o homem todo. Sim. Não, exatamente. Quando eu digo isso, veja, a lei obriga, tem essa frasezinha que é fácil de decorar. A lei obriga todo homem e o homem todo, ou seja, todos os homens de Adão até o último estão obrigados à lei, claro, e o homem todo, ou seja, interior e exterior. Então a lei obriga todo homem e o homem todo. Correto, mas no sentido que eu estou dizendo é o seguinte: quando você lê a lei, você lê para você, é o que Deus está exigindo de você. Sim, é que a gente falou na. Sim, é. Sim, é isso mesmo. Mas quem levantou a mão foi quem? Deixa eu só confirmar o meu pensamento. Pode falar, para a gente seguir. Porque segundo nos tem se exposto, eu concluí que o dever do ofendido, o dever do perdão, do arrependimento, pertence tanto ao ofendido quanto ao ofensor, por conta do exemplo que trouxeste há pouco, sobre o garoto que olha lascivamente para uma menina seminua. Aí pergunta-se, quem pecou? Ora, os dois. Tanto o garoto por ter olhado, quanto a menina por ter se vestido decentemente. Nesse mesmo sentido, se tu me ofendes e eu me iro contra ti, quem pecou? Os dois. Tu por me teres ofendido e eu por ter me irado contra ti. Então o dever do perdão é mútuo. Sim, nesse sentido. Eu transgredi a lei de Deus e tu também. Não, nesse sentido, sem dúvida, né? Se a gente for aprofundando nas relações, a gente sempre vai encontrar pecado nos nossos, né? Você não vai ter jeito. Mas só para a gente facilitar o pensamento, então digamos assim, se eu minto contra você, se eu te calunio, vamos ser bem objetivo, ou se eu calunio você, então no caso você tem de me perdoar, porque eu que pequei, né? E eu é que devo me reconciliar. Assim, só para facilitar o entendimento. Mas de fato, se a gente for aprofundar, sempre haverá pecado nas coisas. Então, assim, entende, mãe, essa parte do irai-vos e não pequeis? Então, assim, é uma ordem, irai-vos. A gente tem o dever de se irar, mas pela razão correta. Então, nós nos iramos contra os inimigos de Deus, quando a glória de Deus está sendo vilipendiada, quando a palavra de Deus não está sendo obedecida, não é? Quando os caminhos que Deus propôs estão sendo desfeitos, etc. Entendeu? É a glória de Deus que está em jogo, não a nossa. Então, os salmos imprecatórios. É claro que os salmos imprecatórios, nós podemos orá-los contra os inimigos de Deus. Não é assim, ó. Por que eu quero dizer com isso? O irmão na igreja fez alguma coisa contra mim, ou no trabalho. Senhor, lança os seus filhos contra a pedra. Não é isso, não existe. Mas tem gente que faz, né? Vocês estão rindo? Tem gente. A pessoa fala assim, aquele meu patrão... Sabe? 10 anos me perseguindo. Aí, Senhor, que os seus filhos não tenham paz. Começa a ler o salmo imprecatório. Isso não existe, tá? Isso não existe. E eu não estou dizendo que eu nunca fiz isso, não. Tá? Eu já orei pecaminosamente desejando coisas ruins contra outras pessoas. É claro que sim. Pode falar. Existe até louvores aí no meio gospel assim, né? De vingança. Tem sabor de mel. A minha vitória tem sabor de mel, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender, sabe? Você vai ver só como é que eu sou escolhido. Então, assim, isso não existe, ok? Não existe oração imprecatória contra outra pessoa. Nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra as potestades.
Percebe? Então a minha guerra não é contra os meus inimigos. Os seus inimigos, você ora por eles. Né? Ame os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Eu tenho um patrão que me persegue há 10 anos no trabalho. O que eu faço? Senhor, esse camarada aí sou eu, se não fosse a tua graça, Senhor. Mas é sincero, tá? Senhor, eu sou esse cara aí. Eu estava indo para o inferno. Eu estava morto nos meus delitos e pecados e o Senhor me salvou. Esse camarada aí sou eu sem a graça do Senhor. Então tem misericórdia, salva esse camarada, Senhor. Oi? Então, você... é o que eu falei, as consequências depois você tem que agir com sabedoria, né? Se puder sair desse camarada que te persegue, você foge, claro. Você não vai ficar ali, você não é masoquista, né? Você tenta melhorar a situação, não é? Pode falar. Não é piada, tá? Como orar com Alexandre de Moraes? Eu falei que não é piada. Eu vou ser sincero. Eu vou ser Converte sincero. a tua esfera. Ó, Não, sério mesmo. Uhum. Porque é um contexto, né? A gente abre a internet hoje, tem muitas pessoas falando muitas coisas e fazendo muitas orações em relação a Alexandre de Moraes. A maioria pecaminosas. Eu vejo também. E na verdade, quando a gente pensa nele, a gente pensa em desfavor dele, e em favor de Bolsonaro, em favor dos presos de 8 de janeiro, tem pessoas idosas lá. Então, assim, ele é um inimigo. De quem? Pátria, Uhum. de Deus. Tá, ó. Assim, sabe? Vamos lá. O Luan deu um exemplo sobre o 5º mandamento, que nós já conversamos algumas vezes entre os homens, que Pedro, por exemplo, está mandando orar por Nero. Você acha que Alexandre de Moraes é um ditador perto do Nero? De quem foi o Nero, irmãos? Nero pegava tua família e empalava sabe? Não. Veja. Eu também não estou em Maldivas porque eu não posso. Sabe, o sino joga. Não, é só um parede. Não, sim. Acho que ele colocaria todo mundo no paredão, mas tudo bem. Sim, se ele então. pudesse. Não. Um bom fuzil, uma boa cova, uma boa pá. Então vamos lá. Que seja. Mas sabe que às vezes eu comparo, assim, na minha mente, né? Eu fico olhando pra ele e falo pro meu marido, cara, ele me lembra Faraó. Porque é careca, né? Lembra mesmo, lembra. Não, porque assim, tipo, claro, é o que eu falei. Mas parece mesmo. Deus levanta todas as pessoas, né? Então, assim, Claro. Nero, Exatamente. Então, assim, eu vejo que ele, em certa medida, ou não sei me explicar, mas é juízo de Deus, né? Por quê? Porque você acha que o brasileiro merece um governo melhor? Não, por quê? Porque é o que eu falei. Tem que haver do povo brasileiro arrependimento, entendeu? Então, assim, não há. Então, assim, eu acho que todas essas coisas que acontecem, governos maus, governo corrupto, essa situação precede um arrependimento da nação, porque, assim, a gente está falando dessa questão aí, o Heber Campos Júnior, uma vez capelão, ele falou assim, numa universidade, na Mackenzie, que ele trabalhava, um casal de jovens foi entrevistar ele. Aí ele fez uma pergunta assim, se você tivesse uma oportunidade, você salvaria a pedra ou o ser humano? Eles não responderam, ficaram mais e mais. Ele falou, cara, só responde, a pedra ou o ser humano? Eles não responderam. Aí o garoto ficou nervoso, falou assim, claro, o ser humano. Ele falou, sabe por que eu não teria a menor dificuldade de responder essa pergunta? Porque o ser humano é imagem e semelhança. Exatamente. E toda a vida tem valor. Então, assim, a gente está numa situação, claro que a gente fica chateado, né? Com a situação que está acontecendo, só que, assim, a nação como um todo tem que se arrepender. Claro. Porque a gente não tem bênção de Deus, por quê? Você acha que uma nação imoral, que no carnaval fica todo mundo pelado andando na rua, uma beijação de homem com homem, mulher com mulher, uma bagunça, você acha que uma nação dessa merece um governante melhor? Você acha? Então a indignação tem que ser, esse é o ponto, contra o pecado, porque a glória de Deus está sendo roubada. Não é uma indignação porque o juro está alto, porque eu recebo menos. O ponto da ira, do nosso equívoco na ira, é que nós nos iramos, porque qual é o problema do Brasil que a gente vê? É que se tivesse um governo melhor, a nossa vida era melhor. Não é a glória de Deus. A gente ia ter uma vida melhor,
uma vida de paz, não ia ter um monte de bandido solto, a gente ia ficar preocupado de andar de noite na rua, nosso dinheiro ia render mais, o saco de café, o pacote de café não ia estar R$40. Então a gente está preocupado com a nossa vida. Percebe? Toda vez que eles tivessem sobre Israel, por que vinha? Por causa dos pecados. Então, só para eu responder a pergunta, assim, bem objetivamente, eu vou ser sincero, Miriam, eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer essa análise, nenhuma. Veja, eu acho inclusive o Alexandre de Moraes um nível bem baixo no que a gente pode pensar em termos de inimigos. Agora, veja, nossa guerra não é contra carne nem contra sangue, vírgula, exceto contra o STF. É isso lá que está escrito? Exceto contra o Lula. Nossa guerra não é contra eles, irmãos. Nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra os espíritos que se opõem a Deus. É contra o mundo, as forças espirituais e humanas que se opõem contra Deus. A nossa guerra é essa. É porque a glória de Deus está roubada. Então, qual deve ser a nossa indignação quando nós vemos isso no Brasil? É que a nossa nação devia servir ao Senhor. Todo mundo agora no domingo, todo mundo, o Brasil inteiro, 215 milhões de pessoas, eram para todo mundo estar na igreja, se reunindo e adorando ao Senhor. Você está indignado por causa disso? Porque o ser humano que Deus criou para a própria glória dele, hoje está fazendo coisas que não são para a glória de Deus? Então essa tem que ser a nossa indignação, porque Deus não está sendo glorificado da maneira que deveria. Mas a gente não está indignado por causa disso, esse é o ponto, entendeu? Então é impossível, a lei é impossível. Não, cabe, é claro que sim, é claro que... Agora vamos lá, se a gente quiser fazer essa aplicação. É claro que a gente pode orar por justiça, não é esse o ponto. O ponto é qual o espírito que nós temos a orar por justiça, qual é a nossa intenção real. Você queria mesmo que o Alexandre de Moraes fosse membro aqui da igreja? Você queria isso? Que ele se converteu, pensa numa conversão genuína, ele se converteu, você iria amá-lo? Esse é o ponto. Então assim, Senhor, eu vou orar por ele como eu oro pelo Pedro, eu vou orar por ele como eu oro pela Helena. Eu vou amá-lo, eu vou orar por ele. E, veja, mas Senhor, se por acaso o Senhor não convertê-lo, se ele recalcitrar contra os teus agrilhões, se ele não enxergar em Cristo toda a beleza que há no Evangelho, aí, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia de ti mesmo, né? Com algumas orações, coloca-te como chefe sobre o mundo. O Senhor é o chefe do mundo, então vamos lá, mostra que o Senhor é o chefe, Deus. Mostra a tua glória. Então a gente ora assim, irmãos. Não é o seguinte, eu vi o camarada lá e eu já chego, Senhor, sabe? A nossa disposição interior está equivocada. É de homicídio, é de vingança. Nós lemos o texto, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Deus é quem vai julgar. E se teu inimigo tiver fome? Dá-lhe de comer. Mas se ele tiver sede? Não te deixe vencer o bem com o mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixe vencer o bem com o mal, mas vence o mal com o bem. Vence esse mal dele, vence o mal do Alexandre de Moraes com o bem. Sabe? O camarada está enfiando a lança lá em Jesus, gente, na cruz. E Jesus está, Senhor, perdoa-lhe. Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. Perdoa-lhe. E a lança está entrando ali em Jesus, ó. Jesus está sendo crucificado. É isso que é exigido de nós. Perdoe, porque você é o Alexandre de Moraes, Miriam, eu e você. Somos o Alexandre de Moraes sem a graça de Deus. Então nós oramos por justiça, é claro, irmãos. Nós oramos por justiça. Veja, nós oramos por justiça. Eu mesmo vendo essa semana, foi terrível com a morte desse menino e tal. Terrível, muito triste ver aquela moça lá. Gosto nem de lembrar que, enfim, vendo aquela moça lá no caixão com 2 crianças. Né? Quem é pai, quem é mãe... Vou deixar você, é muito triste, é revoltante, mas nós oramos, primeiro nós respiramos, não é? Damos uma ordem para nossa alma. Veja, esse rapaz sou eu sem a graça, então eu oro, eu o amo, respiro fundo, não é? Enfim, e depois eu oro por justiça, é claro que eu oro por justiça. Vamos lá, deixa o Luan falar. Perdão. Tá bom, pode falar. Não, eu também penso exatamente como você. Nós vamos orar por justiça, Mas nessa questão do que está acontecendo, né, a minha indignação não é só porque os juros, casamento, esse tipo de coisa. É por leis que afrontam a Deus serem aprovadas, como o aborto, porque tem vidas morrendo injustamente, sim. Né, estão sendo assassinadas. Então, verdade. Acho que a maioria da indignação, até, né, Miranda, é sobre isso também. Não é claro. Por exemplo, hoje ele não está fazendo nada contra mim, mas eu sou indignada contra os absurdos que ele está fazendo pelas imagens e semelhanças de Deus.
Eu tenho certeza. Sim. Então, mas isso aí se implica exatamente o que a gente estava falando antes. Mesmo contra isso tudo, por isso que eu dei o exemplo de Nero, não é? Mesmo contra isso tudo, porque, veja, os apóstolos falaram, orem pelos governantes. Aí tu olha pro governante, é Nero, não é? Passando a espada em todo mundo, matando, tá? Inocentemente. Então, veja, ore por Nero, ore por eles, com amor. Ore, perdoe os seus inimigos. Ele está perseguindo a gente, eles estão perseguindo a gente. Então nós oramos por aqueles que nos perseguem, foi o que Jesus disse. Nós não podemos esvaziar o que Jesus disse. Veja, veja, eu não posso esvaziar o que Jesus disse e ao mesmo tempo a Bíblia não tem contradições. Então eu tenho que acomodar os pensamentos, eu tenho que acomodar as afirmações que a Bíblia faz. Então eu oro pelos que me perseguem. Eles estão perseguindo a gente ora por eles. Tá? Isso aí se aplica também. Mas aí é claro que nós também oramos na mesma oração. Nós oramos, Senhor, mas faça justiça, tenha misericórdia do teu povo, faz justiça em nosso meio. Nós oramos. A questão é o sentimento interior. Deixa eu só... Pode falar, Ed. Exatamente. A questão também é um tipo de oração. A gente sempre esquece do poder de Deus sobre o ímpio. Né? Muitas vezes Verdade. tem várias passagens em que Deus age com a mão poderosa dele para nos abençoar utilizando o ímpio. Uma coisa que você tem posto aí, e é verdade, eu passei exatamente por isso, a revolta por ter visto aquele rapaz ser assassinado, né? Mas aí eu acalmei o meu coração antes de fazer um julgamento a respeito do rapaz que puxou o gatilho, porque está nas redes sociais, ele veio de uma família evangélica, uma família conservadora, teve todos os ensinamentos, princípios da igreja, estava tudo na comunhão. De repente ele foi para a faculdade, assumiu o seu lado gay, casou com um trans e deu o que deu. Né? E aí a gente vê a misericórdia de Deus. Por que a gente vê a misericórdia de Deus no meio da tragédia? Porque hoje eu vejo várias influências da esquerda que não eram radicais, mas que militavam por essa posição. Mudando de opinião, né? Hoje teve o testemunho de uma tatuadora que falou que abandonou completamente as pessoas que estão hoje se vangloriando pelo que aconteceu, as pessoas estão rindo, né? Tem uma menina que foi às redes sociais falar que nunca tinha aberto uma Bíblia na vida, e ela abriu e foi em João, né? 8:32. Depois que ele morreu, isso? Depois que ele morreu, e aí eu estou vendo várias pessoas que não têm contato com o Evangelho, buscando esse Deus que ele tanto pregava. Sim. Não, Então, assim, a gente precisa realmente, Claro. nesse momento, se acalmar o coração e saber que Deus é Deus e que Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Exatamente. E isso pra gente é muito difícil. Claro. Orar pelo Alexandre de Moraes para que ele se converta e sente aqui no banco junto com todo mundo é a coisa mais difícil hoje para nós. Mas a gente precisa fazer isso. Claro. Mas a gente também pode orar para que Deus confunda o entendimento dele a respeito de nós, para que Deus faça com que ele tome atitudes que ele mal pensava, para que nos abençoe, para que diminua essa intransigência dele, né? Não só ele, como os outros que estão lá, porque ele não está sozinho, é uma pirâmide de pessoas de poder. Ele não é Não, claro. Não muda. Irmãos, não, é porque a gente está falando. Assim, já que você usou esse exemplo, né? Só pra gente seguir. Você acha que ia mudar alguma coisa? Se o Alexandre de Moraes se aposenta agora, você acha que mudava alguma coisa no Brasil? O Lula indica um sucessor no STF, gente. Não ia mudar absolutamente nada. Tá? Não é que tem um cara perseguindo, nós temos um sistema corrupto entregue. Que o Brasil está entregue, irmãos. Mas mudar o presidente. Ano que vem, o Bolsonaro. Um milagre acontece, o Bolsonaro é eleito. Sabe o que vai mudar? Nada. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Sabe o que vai mudar? Agora, são 11 ministros. Se converte meia dúzia, 6. Aí é a maioria. Se converte 6, aí muda. Exato. Nós não merecemos, irmãos, nós não merecemos governantes melhores. Nós não merecemos, irmão. Nós merecemos piores. Olha para nossa nação. Liga a televisão, entra na internet aí. A gente só vê imoralidade, porcaria, baixaria, palavrão. A gente só vê porcaria. Pode falar. Só concordando com o que foi falado, eu não tenho esse outro catecismo, eu só tenho do Westminster. Tá bom. Então, na página 433, vem providencial
falo sobre isso aí. Uhum. Porque o sexto mandamento exige o suportar com paciência a mão de Deus. Então ele diz aqui, inquietar-se ou rebelar-se contra a mão de Deus é essencialmente autodestrutivo, pois somente em submissão à sua vontade e em harmonia com ele é que podemos alcançar o nosso verdadeiro destino e assegurar o nosso verdadeiro bem. Amém. Eu achei Isso é lindo, né? fechou. Westminster. Uhum. Então, Os crentes em Cristo desonram a Deus e ferem a si mesmo quando se inquietam e se rebelam sobre suas disposições providenciais. amém. Achei isso lindo. Uhum, é verdade. Então, assim, eu estou impaciente com as coisas que estão acontecendo. É autodestrutivo. Então, veja, só para a gente... Vou caminhar para o fim aqui, vou deixar se tiver mais irmãos para falar. Mas o que acontece? Vamos lá, irmãos. Lembrando, tá? Nós não estamos tratando do sexto mandamento de forma abrangente. Nós estamos tratando do sexto mandamento segundo o catecismo de Heidelberg. Porque se a gente for pegar o Westminster ali, a gente vai falar de porte de armas, a gente vai falar de pena de morte, mas Heidelberg não trata disso. Tá? Heidelberg está tratando principalmente das disposições interiores, daquilo que é homicídio, do que Jesus falou a respeito do homicídio. Então é por isso que o foco está nas inimizades, está na raiva, percebe? Nós estamos focando no que o catecismo de Heidelberg trata do sexto mandamento. Agora, se a gente for entrar... Eu até separei uma parte, que eu não sabia se daria tempo ou não. A gente pode ler nesses últimos 5 minutos, rápido? 5 minutinhos? Pode falar. Uhum. Tem um porquê para todas as coisas Uhum. que acontecem, né? Uhum. Sim. Uhum. Muito bem, é isso mesmo. Então vamos lá. Vamos fechar aqui com alguns textos para a gente ver alguma... olha só, agora eu vou fazer afirmações rápidas, tá? Porque não são a respeito propriamente do catecismo de Heidelberg, eu vou fazer afirmações rápidas. Eu peço só para os irmãos ouvirem, não vai dar tempo para pergunta, senão a gente não fecha, tá? Mas Heidelberg a gente fechou. Beleza? O catecismo de Heidelberg, o sexto mandamento é o suficiente, o que está ali. Muito bem. Agora vamos apenas ver algumas coisas aqui. Deixa eu escolher os textos. Deixa eu ver. Romanos 13:4. Algum irmão lê para mim. Marcelo, que eu já falei com ele. Marcelo, lê para mim aí. Romanos 13:4. Você perguntou se tinha algum texto, né, Marcelo, no Novo Testamento a respeito da pena de morte. Então lê aí Romanos 13. Além do princípio. Pode falar. Ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz o mal. Muito bem. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que ele está falando do governo, dos ministros, né? A palavra grega diáconos, os ministros. Então, os ministros não temem os ministros, mas eles trazem a espada. Se você fizer coisa errada, eles trazem a espada. Muito bem. Paulo está dizendo ali que os romanos tinham... ele está falando propriamente do objeto, espada? A espada é símbolo de quê? Não. Pode melhorar. É mais do que justiça. Aqui é uma figura de linguagem, né? Isso, não, é a morte mesmo. É morte. Então vamos lá. Alguém pode ler? Porque a gente vai ler. Veja, isso é lição de hermenêutica, tá? O mesmo autor falando usando a mesma palavra e inclusive no mesmo livro, em Romanos. Então é Paulo, de novo em Romanos. Alguém pode ler? Romanos. Você mesmo, Marcelo. No capítulo 8, 35 e 36. (35 e 36). Texto conhecido, lê aí. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Parou, pode parar aí. Pode parar por aí. Então veja aqui, ó. O que nos separará do amor de Deus? O que significa espada para Paulo em Romanos? O que nos separará do amor de Deus? Nem a morte, nem a vida, nem a perseguição, blá, 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 blá. Aí ele fala assim, ó, nem o perigo, nem a nudez, nem a fome, nem a espada. Opa, nem a espada. Ele foi fazendo um progresso de coisas ruins que podem acontecer. Eu posso ficar nu, eu posso ter fome, eu posso ser perseguido e até a espada. O que é a espada? Ele fala, porque por amor de ti somos entregues à morte.
como ovelhas para o matador. Então, espada é morte. É uma metonímia, né? Uma figura de linguagem. Então, espada é morte para Paulo. Então, quando nós lemos lá Romanos 13:4, você perguntou se tinha algum texto no Novo Testamento que fala a respeito da pena de morte, nós podemos trazer diversos aspectos dela, não dá tempo. Mas eu queria só trazer esse texto para mostrar o seguinte, olha, Paulo está considerando que o governo poderia executar juízo até tirando a vida daqueles que fossem julgados e fosse necessário. Então veja, Paulo está legitimando em algum sentido a pena de morte e que o governo romano trazia a espada. Então não teme o governo. Se você andar legal, se você andar bem, não teme o governo. Agora, se você fizer besteira, se você fizer coisa errada, eles podem te matar. Então você percebe que no Novo Testamento nós encontramos algumas informações desse tipo. É claro que não é isso que legitima a pena de morte de forma isolada, tá, Marcelo? Não sei se você pegou o início dessa aula. E da outra, nós falamos que a vida humana não pode ser tirada porque ela tem valor, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. E aí nós lemos Gênesis no capítulo 9, versículo 6, na aliança que Deus faz com Noé, ele está dizendo o seguinte, olha, o homem é a imagem e semelhança de Deus, não se derramará o seu sangue. Porém, se derramar o sangue do homem, aquele que derramar perderá a própria vida. Então, o princípio é esse. O valor da vida humana é tão elevado que se alguém tirar uma vida humana, deve perder a sua própria vida. Tá? Eu não vou seguir, irmãos. São 10:03 já. Semana passada a gente já ficou sem intervalo. Até porque o Catecismo de Heidelberg já encerrou. Se você quiser saber mais, de forma mais abrangente, a respeito do Sexto Mandamento, veja o Catecismo de Westminster, não é? O Catecismo Maior de Westminster ele é muito mais abrangente, vai trazer diversas... da pena de morte, vai falar a respeito de diversas obrigações que nós temos para com o nosso corpo. Vai falar aqui, ó, olha aqui, ó. Glutonaria é o homicídio, bebedice é o homicídio. Pode ir no rodízio? Pode ir no rodízio. Eu posso ir no rodízio e sair com o botão aberto da calça que eu não estou aguentando mais comer minha barriga. Você está se matando. Qualquer coisa que deteriore o seu corpo, pecado. Você vai ver ali uma série de exigências e de proibições. Percebe? É interessante, né? Se eu entrar, mas assim, para terminar. É interessante que ele fala o seguinte, olha, o sono. O Catecismo de Westminster fala assim, ó, o sono. Você tem o dever de dormir, mas também tem o dever de não dormir demais. Seja moderado. Dormir demais. Dormir demais mata, Henrique. Trabalhar. Você tem o dever de trabalhar, mas não de trabalhar demais. Você fala assim, não, Henrique, não trabalhar não mata ninguém. Não? Você imagina se todo mundo aqui decidisse não trabalhar nunca mais. Quem ia criar medicamento? Quem ia atender no SUS, lá no hospital? Se todo mundo parar, o mundo para. Então você tem a obrigação de trabalhar. Para quê? Para manutenção da vida. Tomar o remédio. Isso, medicamento. Você pode tomar? Depende. Você tem o dever de tomar um medicamento prescrito, mas você não pode se exagerar no remédio. Tomar medicamento demais, você está se matando. Então, existem diversas exigências, deveres, não é? Então, eu posso ir no rodízio? Pode. O Pedro que tem mania de falar assim, pai, quanto é que é o rodízio? Eu falo X, então eu tenho que comer X. Ele fala para mim, é R$100, então eu tenho que comer R$100 para valer a pena. Eu falo, não, você não tem que comer R$100. Eu falo, você tem que comer bem, né? Lá em casa. Eu já fiz muito isso, irmão, de comer e sair lá, né? Aí teve um dia que eu tava com a Luane, eu exagerei um pouco. Porque tem hora que você não percebe que exagera, né? Você tá comendo, você viu. Aí quando eu percebi, eu falei, não quero mais. Eu sou fraco com rodízio, eu não compenso o preço, não. Mas eu falei assim, ó, come, fica satisfeito, come bem, come a variedade do negócio, mas não é para passar mal, não é para se matar, não é? O teu corpo é valioso, o teu corpo é templo do Espírito, então cuida do teu corpo. Então, se você quiser saber a abrangência completa do Sexto Mandamento, leia o Catecismo Maior de Westminster, tá bom? Vamos orar? Fique de pé. Pedir para o Celso fazer uma oração para encerrar, Celso.